Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. E eu tô aqui hoje lançando esse podcast para você aí que pode estar tendo um chamado e precisa aprender talvez o que é um chamado, ou você que precisa talvez entender quais são os sinais de um chamado, para você conseguir usar seus dons, os seus talentos que Deus derramou sobre você e sua vida, e você não entendeu ainda que você precisa sincronizar o seu chamado ao querer de Deus na sua vida, porque se você tem dons e talentos que foi Ele que te deu, de alguma forma Ele precisa servir-se de você, assim como Ele se serviu de mim, assim como quando Ele me chamou. E é dessa forma que eu começo esse podcast, contando a minha história de como foi o meu chamado, como que eu entendi que era um chamado e de que forma que eu ia entregar para Deus, eu ia permitir que Deus pudesse servir-se de mim, dos dons e dos talentos que foi Ele quem me deu. E hoje eu tô aqui, vou contar essa história para vocês, vou mostrar para vocês quais são os sinais de como a gente pode estar sendo chamado, mas para isso a gente precisa entender o que é um chamado divino. Será que eu estou sendo chamado por Deus? De que forma que eu posso estar ajustando o meu propósito de vida ao propósito divino? Esse é o grande propósito do nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho para que toda vez que a gente disparar um vídeo novo, você já seja aí notificado para poder estar escutando sobre testemunhos e pessoas que eu vou entrevistar, e essas pessoas vão clarear para você o que é um chamado e de que forma você cumpre e honra o seu chamado com Deus. Mas antes de falar sobre o meu chamado, eu quero contar para vocês como que nasceu esse podcast aí, Desvendando Chamados. O ano passado, em 2024, mais ou menos dezembro, início de dezembro, finalzinho de novembro, eu fui chamada para ir num retiro espiritual. E lá nesse retiro espiritual aconteceram muitas coisas. Tinha 60 mulheres, o retiro foi muito forte, muito profundo. Eu tive um contato com Deus muito íntimo. Eu escutava a voz do Espírito Santo de forma muito clara. E lá eu comecei a entender de forma mais transparente como que seria o meu chamado e como que eu precisava seguir caminhando sobre o meu chamado. Mas quando eu voltei desse retiro, era num domingo, e na madrugada de domingo para segunda eu acordei mais ou menos umas 5:30 da manhã com uma revelação. E essa revelação era o podcast, que eu teria que fazer esse podcast acontecer, e esse podcast seria para ajudar as pessoas a saberem o que é um chamado de Deus, como escutar esse chamado de Deus e como ter coragem para dar os passos e cumprir com a vontade de Deus na nossa vida, na vida de vocês. Então esse podcast ele é muito especial porque ele veio por inspiração divina. E seguindo na nossa conversa, eu quero contar para vocês agora sobre o meu chamado, como que eu cheguei até aqui. Esse podcast, de dezembro até aqui, começamos a reformular, estruturar, planejar. Fevereiro foi um mês de muito trabalho até que a gente conseguiu construir esse cenário. Mas antes de tudo isso, veio um chamado divino. Eu estava no ano de 2022, deitada numa piscina no dia 1º do ano.
E eu estava boiando e pegando aquele sol do meio-dia. Eu não sou uma pessoa muito de pegar sol, mas naquele dia eu estava meditando enquanto eu boiava na água e estava buscando a presença de Deus. Naquele momento de relaxamento que eu estava de um ano que tinha sido muito pesado, que eu tinha perdido meu pai, fazia 8 anos que eu cuidava do meu pai. E naquele momento que eu estava boiando, eu escutei uma voz dizer para mim: é hora dos teus livros. E naquela hora eu me levantei da piscina e fiquei de pé assim, botei o pé no chão e disse: meus livros? Que livros são esses? E aí a minha memória me levou para uns desejos que eu tinha no meu coração de escrever livros. Mas eu não considerei mais nada, eu só entendi que eu tinha que escrever livro. Então eu saí escrevendo um livro. Como eu estava no final do doutorado, fazia uns 2 anos que eu tinha acabado meu doutorado, 3 anos, para ser mais específica, eu entendi que eu tinha que escrever um livro sobre todo o trabalho e a minha tese de doutorado, né? Então eu me projetei a escrever esse livro. Então, naquele mês de janeiro, eu escrevi e estruturei esse livro, que esse livro está pronto, está publicado. O nome dele é com o tema de mapeamento de fluxo de valor, com o que eu atuava e trabalhava na época com inteligência organizacional, mais específico dentro de uma linha Lean Healthcare, assim, na área da saúde. Escrevi esse livro. Aí, quando eu acabei de escrever esse livro, eu disse: mas não é esse livro, eu tenho que escrever outro livro. Daí eu escrevi um segundo livro, ensinando as pessoas a fazerem mapeamento de fluxo de valor da forma como eu fazia. E quando eu acabei de escrever esse segundo livro, eu disse: mas não é isso. Ficou aquela sensação que ainda não era aquilo. E eu me perguntava: mas será que eu tenho que escrever mais livro? E deixei. O tempo foi passando. Isso já era final de 2022. Início de 2023, eu tinha me projetado para fazer um trabalho mais forte nas redes sociais e divulgar os livros que eu já tinha escrito e o meu trabalho. E nesse meio tempo, passaram-se alguns meses, eu comecei a ser acordada de madrugada, especificamente 3 horas da manhã. E passando algumas vezes que eu fui acordada, eu disse: por que eu acordo 3 horas da manhã? Eu ia fazia uma oração, tentava voltar a dormir, eu não conseguia mais dormir. Até que depois de uns 3 dias eu comecei a escutar uma voz que eu tinha que escrever o livro, que era a hora do livro. E eu disse: meu Deus, mas eu já escrevi 2 livros. E aí começou a se desenvolver. Como seria esse livro? Eu comecei a receber de forma divina, por intuição, por revelação, por imagens, por escuta, como esse livro deveria ser escrito, como ele deveria ser estruturado. E aí nasceu esse livro aqui, As 10 Poderosas Soft Skills de Jesus. Esse livro foi escrito em 2 meses, foi muito trabalho e ele foi escrito muito rápido porque ele teve muita intuição divina, ele teve muita orientação de Deus para que ele acontecesse. Passaram-se 15 dias e eu pensei: bom, agora eu vou descansar, porque foi 2 meses escrevendo, eu não parei toda a minha vida para escrever. Esse livro entrou, a escrita dele, no meu fluxo de vida que já estava acontecendo. Então foi muito trabalho, foi dedicação, sábado, domingo, né? Meu marido ajudando muito, meu filho ajudando muito para que essa obra nascesse, essa obra inspirada por Deus. Passaram-se 15 dias depois que eu já tinha encerrado esse livro e eu já havia mandado ele para a editora. Eu pensei: bom, agora eu vou descansar. Tava eu na ilusão, porque novamente eu comecei a ser acordada às 3 horas da manhã e todo o processo começou de novo. Deus me chamando, Deus me acordando e me mostrando esse segundo livro, que também foi escrito em 2 meses. E é muito legal, porque esse livro aqui, ele fala muito de lesões emocionais, dos nossos traumas, das nossas dores, fala sobre rotina de alma, e esse livro, ele traz, esse outro livro, o primeiro livro, ele traz um método que nos ajuda a desenvolver habilidades mentais e acoplar os nossos dons e talentos, tendo como base o modelo de liderança de Jesus. Então, o primeiro livro foi As 10 Poderosas Soft Skills de Jesus,
E o segundo livro foram Os Vilões das Soft Skills, que são nossos traumas, nossas lesões. E aqui tem relatos reais de pessoas reais, de histórias reais, que contribuem para que a gente faça uma viagem, uma imersão e possa ressignificar, curar as nossas dores. Aqui eu falo muito sobre rotina de alma, aonde se encaixa o meu chamado com Deus, quando eu falo sobre rotina de alma. No ano de 2024, esses 2 livros são lançados. Esse aqui é lançado em maio, é o pré-lançamento dele, e o lançamento oficial foi no dia 4 de junho. 2 meses lançado, esse livro ganha selo de best-seller. Nós fizemos uma ação, mas Deus nos abençoou em exatamente 2 meses. Olha que lindo, foi escrito em 2 meses e em 2 meses ele ganhou selo de best-seller, ele ficou em segundo lugar, livro mais vendido na Amazon. Então, é muito engraçado, mas 2 meses para ser escrito e 2 meses para virar best-seller. Ah, detalhe, o que aconteceu com os 2 primeiros livros que eu escrevi? Eu nunca vendi nenhum. Esses eram os livros que Deus queria. Passaram-se 2 meses, aquele livro virou best-seller, esse livro aqui foi lançado e exatamente em 2 meses ele também ganhou o selinho de best-seller. E esse aqui ficou em primeiro lugar. Nós ainda ganhamos agora na Book Info uma notícia que saiu, uma publicação que saiu lá em São Paulo de 4 livros indicados para o mundo corporativo. 2 deles são As 10 Poderosas Soft Skills de Jesus e Os Vilões das Soft Skills de Jesus. Foi algo que quando eu me projetei a cumprir o chamado que Deus estava tendo comigo. Eu aceitei, porque eu poderia não ter aceitado. E tudo poderia continuar como estava. Mas quando eu aceitei o chamado, quando eu ajustei o meu propósito de vida, eu tinha um propósito lindo de vida, mas ele não era ajustado ao propósito de Deus, a um propósito divino. Quando eu fiz esse ajuste, eu comecei a receber as inspirações. Veja bem, primeiro eu me prontifiquei a servir a Deus. Depois, Deus entra e serve-se de mim, dentro dos meus dons, dentro dos meus talentos. Eu poderia ter negado, foi uma caminhada exaustiva. Escrever 2 livros, cada um tem quase 200 páginas. Escrever 2 livros dentro de um período de 4 meses foi algo muito puxado. Eu tive que me jogar de corpo e alma, porque eu tenho filho para cuidar, eu tenho casa para cuidar, marido, vida profissional. Então foi algo muito lindo que aconteceu, mas eu precisei aceitar. Hoje eu vivo algo muito lindo na minha vida, sendo uma escritora de 2 livros best-seller, porque eu me propus a seguir o meu chamado. Eu dei voz para a voz que assoprava no meu ouvido, em atitudes, em ações, porque você pode estar escutando muitas vozes, algumas podem ser de Deus, outras não. Então, quando a gente tem um chamado, a gente precisa ter uma rotina de alma, alimentar a nossa alma para tornar o nosso ouvido mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, é essa voz que vai nos conduzir para um caminho aonde a gente vai cumprir o nosso chamado, aonde a gente vai primeiro saber o que é um chamado. Essa voz é um sentimento que brota, um desejo, pode ser um projeto, algo que está na gaveta, algo que você ainda não manuseou, não mexeu. Então dobra o seu joelho, escuta, pede para Deus te revelar sinais, te trazer sonhos, de que forma você pode honrar o chamado que Ele tem para a sua vida, de que forma Deus pode utilizar os dons e os talentos que Ele derramou sobre a sua pessoa, sobre a sua alma, porque muitas vezes a gente entra numa briga da alma com a mente, por conta de crenças, tabus, modelo educativo, lesões emocionais, onde a gente se sente inferior ou superior a algo ou alguém, não se sente capaz, mas para Deus isso não existe. Você pode estar em qualquer lugar hoje, se Ele tem um chamado para a sua vida, e você aceitar, Ele pode mudar toda a rota. Se você ajustar o seu propósito de vida ao propósito
de Deus na sua vida, honrando seus chamados, honrando seus dons e talentos que Ele tem derramado sobre você, muita coisa você pode viver que está guardada ali no seu coração, que você gostaria de viver, mas não tem coragem, tem medo, acha que é impossível, não se acha capaz. Deus capacita quem Ele chama. Eu era uma pessoa tímida, envergonhada, eu sou muito comunicativa, mas eu não me comunicava de forma coletiva como eu me comunico hoje. Então hoje eu uso o meu dom, um dos meus dons é a comunicação, eu uso ele para servir Deus. Eu posso usar para minha vida profissional, mas eu posso usar para servir Deus. Então eu posso usar esse dom para as duas coisas e para cumprir um chamado que Deus está tendo na minha vida. De que forma que eu vou explorar os dons e os talentos que Deus derramou sobre a minha vida para me enquadrar num propósito de vida que Deus quer para mim. Então você tem que pensar, refletir sobre isso. E com isso eu encerro esse podcast. Vão vir muitas entrevistas. Não deixa de se inscrever nesse canal. Não deixa de ativar as notificações. Não deixa de compartilhar com pessoas que talvez você saiba que estão sendo chamadas e não estão escutando. Não deixa de curtir, de colocar seu comentário para engrandecer ainda mais a obra de Deus, porque esse podcast é uma obra de Deus. Todo mundo que está aqui trabalhando, eu na frente da câmera, o Raul atrás da câmera, está cumprindo o seu chamado para a obra de Deus. Então esse podcast, ele é para isso, ele é para te ajudar a sintonizar o seu rádio com o rádio de Deus, com a mesma frequência, a sintonizar, a tornar esse teu ouvido mais sensível, a te tornar mais sensível à voz de Deus quando ela fala com você. Jesus nos ensinou 3 coisas quando ele habitou o planeta Terra, que nós precisamos fazer 3 movimentos para escutar o Espírito Santo e cumprir com a nossa missão, o nosso chamado aqui na Terra, assim como ele cumpriu o dele. Primeiro, a gente tem que estudar as Escrituras Sagradas. Segundo, a gente tem que jejuar. O jejum não é para Deus, porque Deus não precisa do nosso jejum, mas o jejum, o sacrifício que a gente pode fazer aos pés da cruz de Jesus, ele nos torna sensível à voz do Espírito Santo. Isso faz com que a gente ganhe direcionamento, foco e constância. Então, esse segundo passo, que seria o jejum, inclusive expulsa, como Jesus nos ensinava, existem castas de demônios que só são expulsas com jejum e oração. Jesus nos ensinou que a primeira arma é se cercar, estudando, se proteger, estudando as Escrituras Sagradas, porque foi dessa forma que ele enfrentou as influências mentais do mal no deserto. Ele estava em jejum, 40 dias e 40 noites. Com posse do conhecimento das Escrituras Sagradas na época, ele se colocou em jejum. E o terceiro passo, ele se colocou em oração. No momento mais fraco do sacrifício dele no deserto, foi quando Satanás se aproximou. Usou a fragilidade dele para conturbar ele mentalmente, para ele ceder, para ele fracassar no propósito dele, no chamado dele com Deus, na grande missão que ele teria após o deserto. A gente pode usar essas mesmas armas que Jesus nos ensinou. A gente pode não, a gente deve. Quando a gente usa essas armas, é quando a gente ganha sabedoria divina, discernimento, clareza mental, a gente expande a nossa capacidade intelectual, porque Deus derrama a sabedoria divina quando a gente começa a estudar as Escrituras Sagradas, quando a gente ora e quando a gente entra em jejum. Então, se você está em dúvida, está em cima do muro, ou não sabe se você tem um chamado ou não para cumprir, faz esses 3 passos. E depois me conta qual foi o tamanho do resultado, porque você vai viver literalmente o sobrenatural aqui na Terra. E eu encerro entregando para vocês esse nosso primeiro vídeo do nosso podcast Desvendando Chamados. Ativa o sininho aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda nós a derramar na vida das pessoas e que mais soldados se ergam para essa batalha, que é a linda batalha da obra de Deus. Eu fico aqui
deixo o meu abraço carinhoso a todos vocês que vão estar caminhando com a gente toda semana, porque toda semana vai ter um vídeo para te ajudar, para te alimentar e para te fortalecer a seguir o seu chamado, a descobrir o seu chamado e a conhecer sobre o que é um chamado. Vem caminhar com a gente, faz parte dessa caminhada, ajuda a derramar, como nós estamos derramando na vida de vocês, nos colocando como ferramenta, como instrumento de Deus aqui. Você pode ajudar compartilhando, se inscrevendo e participando dessa caminhada junto com a gente. Espero que, do fundo do coração, esse nosso podcast derrame sobre sua vida, a vida dos seus familiares, das pessoas que você ama e de todo mundo que passar pelo seu caminho. Deus abençoe a vida de todos vocês.